Toque, toque, toque. O sucesso bate em sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos do Carecas de Saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. Vem com a gente! E aí, minha gente, estamos aí de novo. Sou o professor Gustavo, Gus, e aí estamos juntos para mais uma aula de atualidades com um tema que é sempre bombástico, né? E é um tema clássico de atualidades, é um tema clássico dos vestibulares, né? Por quê? Porque todo ano cai, porque sempre tem alguma coisa nova acontecendo naquela regiãozinha lá do Oriente Médio, a Palestina. Pois bem, hoje, né, vamos fazer a nossa parte 1 da aula sobre Palestina, falando um pouquinho sobre como foi se criando a ideia de um Estado judeu naquela região. Então, tudo começa, vamos dizer assim, no século XIX, com um negócio chamado de movimento sionista. Olha só, antes até de tudo isso, vamos recuperar um pouquinho da história do povo judeu, né? Você que entende alguma coisa de cristianismo, você já ouviu falar lá da história de Jesus, né? Você vai lembrar, por exemplo, que Jesus era um judeu, né? E Jesus nasceu, cresceu e morreu, né, na região da Judéia, né, e foi crucificado tal na cidade de Jerusalém, né? Pega por esse mapinha que está por aqui, Jerusalém estaria no meio dessa região, então. Olha só, né, pegar um pouco dessa antiguidade do povo judeu te ajuda um pouco a sacar da região, da geografia do lugar. Por exemplo, quando a gente fala de antiguidade, é muito comum na aula de história que você aprenda sobre Egito e Mesopotâmia. Então, olha só onde está a Palestina. A Palestina, que a gente chama de Palestina hoje, ela está no meio do caminho entre o Egito, que está lá no mesmo lugar de hoje, né? É o mesmo lugar da antiguidade, que está lá hoje ainda, e essa região chamada de Mesopotâmia, que está entre dois rios, né? O Tigre e o Eufrates. E no meio do caminho entre eles, nessa região aqui, que lá na aula de história você chamava de Crescente Fértil, você tem o território da Palestina, né? Que é essa borda do Rio Jordão. Bom, não vou aqui entrar em detalhes sobre como surgiram os hebreus e tudo mais, mas o fato é que o povo judeu tem uma identidade cultural, né, uma ancestralidade com essa terra. Então, lá na antiguidade, eles se constituíram enquanto povo nesse lugarzinho aqui, eles têm referências religiosas a esse lugar e, em algum momento da sua história, eles fundaram uma capital nesse lugar, Jerusalém. Né? Segundo a Bíblia, Jerusalém é a terra onde o rei Davi teria criado uma capital para unir povos judeus que estavam divididos. Depois o filho dele ficou incumbido de construir um templo a Deus. Né? Esse templo ele é um dos grandes motivos, né, do caráter sagrado dessa cidade, inclusive, para o povo judeu. Bom, mas o fato é que lá no século I, os romanos, que dominaram boa parte, né, das bordas do mar Mediterrâneo, conquistaram também essa região lá dos judeus, a Judéia, como era chamada na época. É a mesma região que hoje a gente chama de Palestina. E aí, bem na época, aí, um pouco depois do que Jesus teria vivido, né, como judeu, aconteceu uma revolta dos judeus contra o domínio romano, e os romanos venceram, né, essa revolta, acabaram com ela, e expulsaram esse povo do seu próprio lugar. Então os judeus, a partir do século I, eles são um povo sem território, uma nação sem território. Eles foram tirados desse lugar e espalhados por outras regiões do Império Romano. Ok? Bom, fato é que ao longo da história ocidental, a gente ouve muito falar que, por exemplo, na Europa, o cristianismo se desenvolveu, né, e principalmente ao longo da Idade Média, e a população judia sempre foi, de alguma maneira, penalizada como sendo a culpada pela morte de Jesus Cristo. Isso dentro dos ambientes cristãos. Ok? Bom, porém, a história foi mudando
E esse grupo social, de alguma maneira, sobreviveu, né, apesar do antissemitismo, como é dito, né, vamos dizer assim, a xenofobia ao judeu. E quando chega no século XIX, os judeus eles têm, né, uma força coletiva muito grande no mundo, principalmente ligado aí aos grandes grupos de poder de capital, né? Existem judeus que são donos de grandes bancos pelo mundo, né? A exemplo de bancos norte-americanos e ingleses, especialmente ingleses naquele momento, né? Há também comunidades na Suíça ou na Holanda, enfim, alguns lugares aí onde a comunidade judia conseguiu se fortalecer, sobreviver. E no meio do século XIX, no ambiente em que várias nações estão se fortalecendo, né? Então a Inglaterra, a França, a Alemanha, né, criando, né, vamos dizer assim, um pensamento de defesa da sua nação, chamado nacionalismo. Alguns judeus, né, da Europa vão também se reunir frente a uma ideologia nacionalista judia. E disso vai surgir um congresso, uma ideia, né, de formar, de fato, buscar a formação de um Estado para os judeus. Né? Ou seja, a ideia de que os judeus que estavam dispersos durante todo esse tempo deveriam, de fato, se concentrar em fazer um planejamento para conseguir recuperar aquele antigo território lá da sua origem, né? O que eles chamam de Sion. Daí a ideia, então, do movimento ser movimento sionista. Movimento sionista nada mais é do que a ideia de um movimento judeu tentando recuperar, né, ou construir, né, ou reconstruir a sua terra, o seu território. Então, começa a partir daí um planejamento daquilo que depois vai virar o Estado de Israel. Bom, vamos ver no que isso vai dar. Bom, continuando essa história aí, vamos imaginar então que lá o movimento sionista, que começa com uma ideia no século XIX, ele vai começar a se materializar de fato no início do século XX, principalmente com a formação dos primeiros kibbutz. Kibbutz é um termo que, na língua hebraica, significa algo como fazenda comunitária ou comunidade. Bom, vamos chegar um pouquinho nessa história então. Quando a gente fala de perseguição aos judeus, né, chamado antissemitismo, muita gente vai lembrar do nazismo. Mas os judeus eles já eram perseguidos dentro dos ambientes cristãos durante toda a fase da história do cristianismo pela Europa, desde a Idade Média, passando por Idade Moderna e período contemporâneo. E no final do século XIX, né, com a formatação de um pensamento chamado teoria das raças, né, novamente, né, a ideia das raças puras e raças impuras, superiores e inferiores, né, tudo isso aí vai, né, não só na Alemanha, mas na Europa como um todo, vai reforçar a ideia de que os judeus eles são raças inferiores ou impuras, né, de uma maneira ou de outra eles vão ser perseguidos com mais força. Bom, uma situação específica vai criar um impulso no processo de ocupação judia na Palestina. Na Rússia, no Império Russo, do início do século XX, vai se alastrar uma doença e, por algum tipo de pensamento da época, né, a junta médica do governo russo vai culpar a comunidade judia que estava lá, principalmente na região próxima da Polônia, de serem vamos dizer assim, os transmissores daquelas doenças. Então, o Império Russo vai cercar, né, prender e matar muitos indivíduos judeus dentro daquela situação. E justamente essa caçada a judeus no Império Russo, ela vai provocar uma fuga, né, de judeus daquela região em busca de outro lugar para viver. E no ensejo, né, dessa busca por uma reconstrução, né, de um território judeu, a comunidade judia ela vai se articular, né, e vai financiar, né, a migração desses fugitivos do Império Russo rumo à Palestina. Dessa
primeira leva vão surgir aí os primeiros kibbutz, né? Fazendas comunitárias formadas por judeus pobres, fugitivos, que vão, com a ajuda da comunidade judia internacional, chegar até a Palestina no momento em que a Palestina ela é ocupada principalmente por população árabe, mas ela é domínio político do Império Turco-Otomano. Então veja bem, né, quanto complexo vai ficando a situação. No início do século XX, o Império Turco-Otomano ele domina politicamente a maior parte do Oriente Médio e um pedaço do leste europeu. Olha só como você já ouviu falar disso e não sabe. Sabe quando fazem referência, aqui no Brasil isso é muito comum, aliás, né? Quando fazem referência a alguém que vem do Oriente Médio, aqui no Brasil é muito comum que as pessoas falem, você é turco, né? Você veio do Oriente Médio, seu avô, seu bisavô veio do Oriente Médio, então você é turco. Por que há esse estigma de que todo cara que em algum momento veio do Oriente Médio, ele é turco? Porque, de fato, lá no início do século XX, quando as pessoas vinham do Oriente Médio para cá, né, vamos imaginar que fosse um indivíduo de etnia libanesa, né, um libanês vinha para o Brasil, mas quando ele mostrava o passaporte dele ao chegar ao Brasil, estava lá escrito que ele tinha vindo do Império Turco-Otomano. Apesar de ele ser libanês, ele era um súdito do Imperador Turco-Otomano. Por quê? Porque o Império Turco-Otomano tinha dominado várias regiões de vários grupos. Então, vários grupos árabes, curdos, libaneses, sírios, palestinos, gregos, né, croatas, sérvios. Toda essa gente era, de alguma maneira, submetida ao domínio político turco-otomano. Bom, Palestina inclusive. Mas quem vivia na Palestina eram povos de origem da Península Arábica, árabes. Então, esses primeiros judeus que chegam na Palestina para comprar terras, olha só, eles chegam e compram fazendas. De quem? Dos árabes que viviam na Palestina. Compram grandes fazendas e passam a viver coletivamente, né? Produzindo aquilo que vai comer, produzindo o máximo de coisas dentro dos seus kibbutz, vivendo de uma maneira solidária. E a partir dessa primeira formação, você tem ali a gênese daquilo que vai ser o Estado judeu. Por quê? Porque essas fazendas coletivas, e cada vez mais, chegam mais judeus comprando mais terras com a ajuda da comunidade judia internacional. E esses kibbutz eles vão se organizando, né, de uma maneira onde um ajuda o outro. Gradativamente, cria-se uma cultura interna do kibbutz, como se o kibbutz fosse um paizinho dentro da região, um paizinho judeu. Por exemplo, apesar da língua falada na região da Palestina ser o árabe, dentro de um kibbutz, a língua oficial se tornava aí o hebraico, a língua oficial judia. Dentro do kibbutz tinha ali um padrão educacional, né, de instrução para as crianças e jovens, que é uma educação, portanto, de orientação para que esses jovens no futuro formassem o tal Estado judeu. Veja que tudo isso é uma preparação muito minuciosa em busca daquele sonho de Estado para os judeus. Então, a educação dentro do kibbutz era uma educação nacionalista. Outra coisa, a exemplo do que outros países faziam na época, né, dentro de um kibbutz vai ser implantado também uma orientação de treino militar para os jovens, né? Por exemplo, no Brasil nós temos, né, desde o início do século XX, né, o serviço militar obrigatório, ou seja, com 18 anos, o jovem se apresenta às Forças Armadas e é selecionado ali para cumprir um treinamento militar para que, caso o país entre em guerra em algum momento, você tenha ali um contingente preparado para ir para a batalha. Ok, só que dentro de um kibbutz, olha só, todos os jovens passavam por esse treinamento militar. Todos, incluem-se também as meninas, né? Então, há um conceito ligado a essa educação militarizada dos kibbutz, que é a ideia do cidadão soldado. Todo jovem dentro de um kibbutz, ele deveria estar preparado para ser o cidadão do futuro Estado judeu e, ao mesmo tempo, o soldado
que iria defender aquele Estado. Então, vejam como tudo isso inclui um planejamento muito, amarrado para se chegar àquele objetivo no futuro. Também dentro dos kibbutz vai se estruturar uma força paramilitar. O que a gente quer dizer com força paramilitar? Uma força organizada de cunho militar, de proteção, só que ela não tem um vínculo com nenhum Estado. No caso, tinha um vínculo com o kibbutz, que era o Haganá. O Haganá, ele nasce como sendo uma força de proteção interna dos kibbutz. O que ele vai se tornar depois? O exército de Israel. Olha só como isso aí é a gênese de Israel de fato. Então, dessa educação militar, você tem a ideia de que todo cidadão do kibbutz é de alguma maneira membro do Haganá. E num determinado momento em que o kibbutz é atacado, todos têm que estar lá preparados para protegê-lo. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Bom, continuando essa história do povo judeu chegando na região da Palestina, como a gente já falou, a formação dos kibbutz ela antecede o período do início da Primeira Guerra Mundial. Bom, mas aí começa a Primeira Guerra. E a Primeira Guerra envolve também um domínio sobre o Oriente Médio, principalmente pensando a questão do petróleo. Tanto a Alemanha como a Inglaterra e a França, grandes potências envolvidas na Primeira Guerra, elas vão, de alguma maneira, tentar criar grupos de aliança para conquistar ou ter acesso ao Oriente Médio. Então a Alemanha ela já tinha desenvolvido um acordo, alguns tratados com o Império Turco Otomano, inclusive parte desse tratado envolvia a construção de uma ferrovia que sairia de Berlim, atravessando todo o leste europeu, chegando até a capital da Turquia, Istambul, e de Istambul indo até Bagdá, próximo ao Golfo Pérsico, região de maior concentração de petróleo. Mas, por outro lado, a França e a Inglaterra já tinham construído no século XIX o Canal de Suez, um canal artificial no território do Egito, que era, naquela ocasião, uma colônia da Inglaterra, e um caminho para se chegar até o Golfo Pérsico, dando volta na Península Arábica. Pois bem, mas no meio do processo da guerra, a Inglaterra vai perceber que não daria para combater o Império Turco Otomano no Oriente Médio se ela não tivesse o apoio dos povos que habitavam aquele lugar, ou seja, dos árabes. Então, acontece um fenômeno da história da Primeira Guerra aí, que é surpreendente, parece coisa de filme, tanto é que virou filme, a história do Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia foi um personagem aí que ele era um oficial inglês, mas um cara muito erudito, um cara que dominava várias línguas, que era um entendedor de antiguidades e que era, de alguma maneira, um entendedor também de múltiplas culturas. E o Lawrence ele vai ser mandado do Egito para o meio do deserto da Arábia, numa missão a serviço da Inglaterra. Qual era a missão dele? Era, de alguma maneira, entender como viviam aqueles povos do deserto, os árabes, e estabelecer uma aliança entre esses chefes tribais árabes do deserto e a Inglaterra. Então o Lawrence ele vai ter um talento descomunal para conseguir amarrar relações e, primeiro, convencer vários chefes tribais árabes da ideia de que era melhor eles terem um pensamento comum, porque esses chefes brigavam entre si. O Lawrence ele vai conseguir convencer a todos esses chefes tribais de que era melhor eles se unirem, para que eles pudessem constituir um Estado moderno árabe na Península Arábica e praticamente em todo o Oriente Médio. O Lawrence, então, em nome da Inglaterra, ele vai criar um pacto com os árabes. O pacto da restauração do antigo grande domínio árabe da história, momento em que o Império Árabe ou o Império Islâmico teria conquistado o Oriente Médio como um todo e boa parte do norte da África. De alguma maneira, esse foi o argumento utilizado pelo Lawrence para convencer os árabes
a lutarem do lado da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Bom, o fato é que, de fato, isso aconteceu, os árabes apoiaram a Inglaterra e com a ajuda desses árabes agora reunidos, a Inglaterra conseguiu vencer um conjunto de batalhas contra o Império Turco-Otomano no Oriente Médio, conquistando, por exemplo, né, as regiões da Mesopotâmia e também a Palestina. Né? Bom, e daí tudo isso? E daí que no meio dessa história toda, você tem lá na Palestina a formação dos kibbutz, ou seja, territórios de domínio de judeus, né, de outro grupo, portanto, que passava a ter uma certa importância. E importância especial tinha o fato de que a comunidade judia internacional ela tinha um papel econômico muito forte, principalmente ligado ao governo da Inglaterra. Veja bem, um dos principais bancos do mundo, o Banco Rothschild, ele estava na Inglaterra e era ele quem tinha financiado boa parte da campanha militar da Inglaterra no processo da Grande Guerra Mundial. Então, há ali um certo constrangimento da Inglaterra com relação agora a dois compromissos que ela tinha na mão. Né? Um compromisso com o projeto dos judeus, da comunidade judaica internacional, de formar um Estado judeu na Palestina, e ao mesmo tempo um compromisso com os árabes, né? Uma vez que através do Lawrence a Inglaterra tinha consolidado uma aliança com esses povos, tinha unido tribos diferentes a partir da promessa da construção de uma Grã-Arábia. Mas essa Grã-Arábia, ela tinha que incluir também o território da Palestina. Pois bem, essa batata quente vai ficar na mão da Inglaterra durante um tempo. Por quê? Porque quando acaba a Guerra Mundial, a Grande Guerra Mundial, os territórios conquistados no Oriente Médio, que eram do Império Turco-Otomano, eles vão ser divididos em áreas chamadas de protetorados, alguns sob o domínio da Inglaterra, outros sob o domínio da França, e a Palestina vai ficar sob o domínio da Inglaterra. E ficando a Palestina sob o domínio da Inglaterra, a Inglaterra vai ter que lidar com essa situação de ou atender aos árabes, né, ou atender aos judeus que estavam cada vez mais consolidando territórios através da formação de novos kibbutz. Bom, nessa história aí, a Inglaterra ela fica pressionada não só pela comunidade judia internacional, né, principalmente pelo poder econômico dessa comunidade, como internamente na Palestina, o Haganah, aquele grupo que tinha uma função de defesa dos kibbutz, ele gradativamente vai se transformar também num grupo terrorista, que praticava atos, né, de ataque a instituições inglesas no território da Palestina, como uma medida de pressionar a Inglaterra a tomar uma atitude em relação à presença deles ali. Veja bem, essa história, né, da Inglaterra ter que lidar com esses dois grupos, ela vai se arrastar durante a década de 20, começo da década de 30, né, e a Inglaterra sofrendo pressão dos dois lados. E aí no final dos anos 30 o que acontece? Estoura a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, de novo, um grande conflito, a região vai ser envolvida e a Inglaterra vai ter que se preocupar principalmente com seus territórios na Europa, né? E, de alguma maneira, ela vai deixar de lado suas áreas coloniais. Resultado pós-Segunda Guerra é que a Inglaterra deixa de ser aquela grande potência que ela era no século XIX e que dava as regras do jogo da política internacional, e agora você tem novos atores, né, uma nova organização, uma nova geopolítica, e a Inglaterra vai entregar a questão da Palestina na mão de uma nova instituição que vai surgir pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU. E é a ONU que vai ter que decidir o que vai acontecer com a Palestina. Bom, a decisão da ONU e o que vai acontecer depois fica para a parte 2 dessa aula. Tudo bem, gente? Então a gente encerra por aqui hoje. Abraço!